ou melhor, foram criados 6 recomendações que são mais voltadas para o idoso. Foi feito um estudo, né? E foi observado que o idoso precisa de alguns nutrientes que estão elencados nessas recomendações. Então, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. A gente tem conversado de vários assuntos, mas eu acho que é importante que vocês também saibam disso, até porque não foi algo que eu criei, foi um grupo de estudiosos, de profissionais da área de saúde, que entenderam a necessidade nutricional dos idosos. Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre essas 6 recomendações alimentares para os idosos que são do Ministério da Saúde, certo? Pode passar aí o próximo slide para a gente conversar com o pessoal? Eu levo esse livro para me fazer um boleto. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ler o que está aí, até porque vocês estão lendo, a maioria está vendo pelo celular, né? Mas esses slides que estão aí, eu vou botar todos eles lá no grupo, assim que a gente encerrar, para que vocês possam estar acompanhando. Antes da gente começar isso aqui, eu não sei se vocês perceberam que ainda ontem à noite eu coloquei uma cartilha no grupo. Uma cartilha grande, na verdade, é uma cartilha de recomendações gerais para os idosos. Eles não falam somente em nutrição, eles falam sobre o direito do idoso, ele fala sobre as doenças que mais são acometidas nos idosos, eles falam sobre bem-estar. E não é uma cartilha nossa do Maranhão, é uma cartilha que eu, estudando, eu vi. Ela é do Tocantins, mas é maravilhosa. Tem várias orientações, várias recomendações. É uma cartilha bem ilustrativa, muito bem elaborada, e também foi feita pelo Estado do Tocantins, mas com o Ministério da Saúde. Então, eu resolvi mandar para vocês, assim que vocês tiverem tempo, dei uma lida muito boa. Aqueles que conseguirem imprimir também vai ser interessante, mas aqueles que não conseguirem... Oi? Eu já me adiantei desde ontem. Eu tinha cochilado e tinha esquecido o telefone, não, porque eu sempre coloco no modo avião, cedo, e tinha esquecido, eu vi, porque eu pedi, quem tá te chamando nessa hora? Pois então eu vou mandar para vocês darem... mandei logo ontem, eu pedi para que vocês dessem uma olhadinha, mas, assim, a gente não vai falar sobre ela hoje. A gente, na verdade, aquilo ali foi só uma contribuição que a gente quer. Eu sempre que eu encontro algo mais interessante, eu gosto de compartilhar com vocês, para que vocês também fiquem por dentro. E como é uma cartilha voltada para a pessoa da terceira idade, eu acho mais do que necessário que vocês possam ter um conteúdo desse, tá? E aí, hoje a gente vai estar falando sobre essas recomendações do Ministério da Saúde para uma alimentação boa. E aí, como eu falei, esses slides eu vou estar disponibilizando eles lá no grupo, assim que a gente terminar. Aqueles que conseguirem acompanhar com a gente, bom. Aqueles que não conseguirem, pode dar uma lida depois. Aqueles também que conseguirem acompanhar e que quiserem depois dar uma lida novamente, vai ficar à disposição de vocês, tá? Tranquilo? Então, assim, às vezes a gente pensa que não é tão importante o feijão, mas a primeira recomendação que o Ministério da Saúde faz para uma alimentação saudável do idoso, a primeira de todas, é consumir o feijão todos os dias. E a recomendação, gente, é que seja no almoço e no jantar mesmo. Muitas pessoas falam que não consomem feijão no jantar, mas aqueles que puderem, que não tiverem nenhum tipo de problema, podem consumir sim o feijão no jantar, não tem problema nenhum. Sim, não tem problema desde que você coma corretamente. Você não vai fazer um prato, independente se essa comida que você vai comer, ela seja uma quantidade grande, aí você não vai fazer... Você tem que saber... A gente conversou sobre um prato saudável, não foi? Lembra que a gente montou um prato? Uma das nossas aulas, a gente montou o prato saudável.
Metade do prato é composto de salada, a outra metade é composto do arroz, do feijão e da carne. Então, esse feijão, ele é importante que ele tenha nas refeições, certo? Agora, o horário que vai ser consumido é de suma importância, porque se você for consumir, de repente, fazer uma refeição depois das 8 horas da noite e for deitar 10, mesmo que tenha feijão, mesmo que não tenha feijão, vai dar uma prejudicada na sua digestão. Então, o correto é que você coma um pouco mais cedo, né? Faça a sua refeição tipo 7 horas da noite e quando for mais tarde, depois de 2 horas, você faça a sua ceia antes de dormir. Agora, aquelas pessoas que têm o costume de deitar mais cedo, aí tem que comer mais cedo ainda, antes das 19 horas, tá? Então, assim, a recomendação do Ministério da Saúde é de consumir feijão diariamente. Por quê? Porque além do feijão ser um alimento típico brasileiro, a Maria Dark talvez possa me ajudar com isso, você não vê isso tanto lá fora, né, Maria Dark? Feijão, ele é bem, não é isso? Feijão, ele é bem brasileiro, né? E lá ainda é exagerado. Lá aqui a gente corta miudinho, né? Lá não. É uma cenoura inteira, ou uma batata inteira, e com casca. Eles não tiram, assim, geralmente eles não tiram a casca, com casca. Imagina isso, pois é. Então, assim, além do feijão ele ser um alimento bem brasileiro mesmo, ele não é tão caro. A gente já teve uma alta de feijão, hoje relativamente, né? Até porque um quilo de feijão, para uma pessoa, nossa, dura muito, não é isso? Então, o feijão, pela quantidade de amido, né, aquela massa que tem dentro dele, ele dá uma sensação de saciedade maior, né? O feijão também tem muitas fibras, aquela casquinha que é do feijão, aquilo ali é fibra pura, gente. E tem muita proteína, tem muitas vitaminas, tem muitos minerais que são essenciais na prevenção de algumas carências nutricionais. Por exemplo, o ferro, né? A gente sabe que feijão é rico em ferro. Claro que para que esse ferro seja absorvido pelo nosso organismo, ele precisa da ajuda da vitamina C, né? O feijão ajuda na prevenção também de distúrbios gastrointestinais e ajuda, sabe o quê? A melhorar a quantidade de músculos, ou seja, aumentar a massa muscular. Por quê? Porque é rico em proteína, tá? Então, assim, é muito importante ter esse consumo de feijão, porque nessa faixa etária de idade, né, das pessoas idosas, a partir dos 60 anos, é quando começam a ficar mais fortes a perda de massa magra, a perda de músculo. Então, quanto mais alimentos a gente consumir que tenham essa quantidade de proteína, melhor para a nossa formação de músculos, para a nossa formação de massa muscular. Se esse feijão ele for combinado com o arroz, isso eu também já falei para vocês, eles formam uma proteína completa. Porque existe uma substância chamada aminoácido que tem no feijão e os aminoácidos que tem no arroz. Para se formar uma proteína completa, precisa de mais um aminoácido. Então, um completa o outro. Arroz e feijão formam uma refeição maravilhosa, tá? E também ajudam a, se consumido da quantidade correta, ajuda a melhorar essa questão da obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão. Obviamente que a gente também tem que levar em consideração os temperos que são utilizados. Nunca, eu não digo nem evite, eu digo nunca. Nunca utilizem temperos industrializados. Faça o seu tempero. Compre o seu alho, use limão, faça o seu corante, que você procure saber se esse corante realmente é do próprio urucum. Eu, na minha casa, eu uso páprica.
que é a mesma coisa de corante, só que ele tem um valor nutricional muito melhor, tem vários nutrientes e ajudam a melhorar a imunidade. Então, assim, sempre vocês tentem buscar temperos naturais. Uma dica com relação ao feijão muitas pessoas têm problemas de gases, muitas pessoas têm problemas na própria digestão do feijão. É de suma importância deixar o feijão de molho antes de cozinhar. O recomendado é de 12 horas. No mínimo 6, 12 horas até 24 horas. Deixar o feijão de molho. O feijão, gente, ele tem uma substância chamada fitatos. Esses fitatos, eles são prejudiciais à saúde. Quando você pega o feijão do saco, já coloca direto ele para cozinhar, essas substâncias, elas continuam no feijão. E aí, por isso que muitas pessoas acabam passando mal. E o fitato, ele é chamado de radical livre, né? Que é algo tóxico. E, se consumido muitas vezes, pode sim dar um distúrbio no corpo. Isso não é bom. Então, você que vai fazer seu feijão, sempre tenha um cuidado de deixar de molho antes de cozinhar. E uma dica: se você tiver limão em casa, corte o limão, coloque ele lá dentro dessa água de molho, porque o limão, ele é antioxidante. Se eu estou falando de uma substância que ela é um radical livre, que ela é tóxica, que ela vai oxidar a sua célula, o limão vai puxar essa substância, e quando você for jogar essa água fora, ele já puxou todo, então você vai estar consumindo um feijão extremamente saudável. Certo? Pode passar para o próximo. Segunda recomendação do Ministério da Saúde: evitar bebidas adoçadas. E quando eu falo de bebidas adoçadas, eu não estou falando em adoçante, eu estou falando em açúcar. Eu estou falando em bebidas principalmente industrializadas, como refrigerante, suco de caixinha. Gente, o suco em pó, aquele que vem o pozinho, refrescos, porque eles são considerados bebidas que são adoçadas, e são adoçadas com uma quantidade muito grande de açúcar. E a gente chama esses alimentos de alimentos ultraprocessados. Eles possuem, em geral, uma quantidade de açúcar exorbitante, além de conter aromatizante, corante e muitos outros aditivos que a gente chama de aditivos cosméticos. Quando você for preferir consumir um suco, que você prefira suco da polpa da fruta, que você pegue a fruta e você mesmo liquidifique ela, que você mesmo esprema, se for um suco de laranja, tá? Evitar bebidas que sejam adoçadas industrialmente. E com relação à questão do açúcar, de você adoçar, você tem que preferir algo que seja mais saudável. Aquelas pessoas que são diabéticas, preferir o adoçante à base de estévia. Por quê? Porque é um adoçante que ele é feito do esteviosídeo, que é o ingrediente natural, é uma planta. Se você não for diabético, preferir o açúcar demerara, ou o açúcar mascavo, ou o mel, que já tem uma quantidade de nutrientes mais saudáveis. Mas se você conseguir consumir esse suco sem adoçar, melhor ainda, porque fica muito mais saudável. Hoje eu já conheço pessoas que tomam café sem açúcar, eu já conheço pessoas que tomam suco sem açúcar. Minha mãe ela é diabética, ela toma suco, é do jeitinho que está feito ali, sem nada, ela bota para dentro. Ela não faz questão de ter o adoçante, certo? Então, assim, é importante, nesse momento, que as pessoas tenham consciência de consumir a água de coco, que é mais saudável, muita água pura, ou água que a gente chama de água temperada. Eu volto a falar aqui da questão do limão, que, para quem bem sabe, não deixa faltar limão na sua casa, porque o limão é um alimento extremamente
antioxidante, é um alimento que ajuda a melhorar o sistema imunológico, por ter uma carga de vitamina C bem forte, e vai ajudar você a melhorar tudo no seu organismo. Fazer água colocar umas rodelas de limão, ou colocar umas rodelas de abacaxi, ou folhas de hortelã, e vai beber dessa água ao longo do dia. Isso aí também faz muito bem para a saúde, certo? Estão entendendo? Alguma dúvida? Pode passar, filha. Pronto. Terceira recomendação do Ministério da Saúde: diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados. Nossa, que confusão! Alimentos in natura, alimentos processados, alimento ultraprocessado, o que é isso? Alimentos que nós chamamos de ultraprocessados são aqueles alimentos que são totalmente industrializados. E que eles vêm dizendo assim, muitas vezes no rótulo, sem conservantes, extraído direto da fruta. E não é, gente. Se o alimento ele não tem mais a característica original dele, por exemplo, vamos pensar aqui num doce de goiaba. Num doce de goiaba, aquele que vem a goiaba, a casca, né? E num doce de goiaba, aquela que vem goiabada, que vem dentro de uma lata, que parece, eu não sei nem como é o nome daquilo, parece uma geleia, enfim. Aquela goiabada, que é bem vermelha, né? Que vem dentro de uma lata, ou de um pote de plástico, aquilo ali não tem mais nada a ver com uma goiaba. Sabe lá se foi utilizada alguma goiaba para fazer aquilo dali. Porque ali não tem mais aspecto de nada. Ali tem muito corante para ficar aquela cor avermelhada. Ali tem muito açúcar. Ali tem muita essência. E muitas das vezes não foi utilizado nada de goiaba. Da mesma forma, os sucos, suco de pacote. Você vê o saquinho. O que é que aquele dali tem no abacaxi? Nada. Aquele ali tem pó. Aquele pó é açúcar, é corante. E volto a falar dos outros alimentos ultraprocessados. Por exemplo, às vezes você vai comprar hambúrguer de supermercado, né? A carne que já vem, né? O blend, e aquilo dali já foi muito mexido. Diferente de você pegar uma carne moída em casa e fazer o seu próprio hambúrguer. Os embutidos, linguiça, salsicha, presunto, mortadela, salame, e outros tipos de alimentos que são alimentos que já mudaram a sua característica e são produtos industrializados, eles não fazem bem. É a terceira recomendação do Ministério da Saúde, é você diminuir o consumo desses alimentos, evitar mesmo. Assim, você realmente vai ver se você precisa de estar consumindo. E essas recomendações, gente, a gente falou desde o início, são recomendações que são bem voltadas para o público da terceira idade. A gente também tem recomendações voltadas para o público adulto, são um pouco diferentes dessa. Mas essa recomendação de alimentos ultraprocessados, eles também entram nas recomendações para o público adulto. Então, evitar macarrão instantâneo, esses macarrão tipo miojo, salgadinho de pacote, pipoca de pacote, biscoito, seja doce ou seja salgado, principalmente os recheados. Evitar essas guloseimas de doce, de refrigerante, porque são alimentos industrializados. E eles, nutricionalmente, eles não trazem nada. Nada, gente. A única coisa que eles conferem é sabor. Todos esses alimentos são alimentos que são pobres em nutrientes. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente está numa festa, né? Uma festinha de criança. Coisa maravilhosa é festinha de criança. Tem tudo que a gente gosta. Tem bolo, tem salgadinho, tem refrigerante, só guloseima. Quando você consome, por exemplo, refrigerante, o seu organismo ele vai entender que chegou o que lá dentro? Glicose. E aí ele vai chamar os outros, né? Vamos dizer assim, os outros funcionários de lá do nosso sistema gastrointestinal para fazer com que
fazer com que esse açúcar todo que veio do refrigerante, ele não seja absorvido pelo corpo. Só que para que ele possa fazer isso, ele precisa de ter outros nutrientes, como magnésio, como ferro, selênio, né? Aonde foi que a gente consumiu esses alimentos que são ricos em nutrientes no momento que consumiu o refrigerante? Não tem. E aí a gente vai sobrecarregar quem? O pâncreas. Porque para que o nosso organismo ele não absorva essa quantidade toda de glicose, né, a gente vai precisar da insulina que é liberada pelo nosso pâncreas. E se o pâncreas estiver cansado, se for um pâncreas de um diabético, isso vai ser comprometido demais. Então, a gente tem que ter muito cuidado em não comprometer esse nosso pâncreas, mais ainda, fazendo com que a gente tenha uma alimentação saudável, à base de minerais, à base de vitaminas, à base de nutrientes, para quando a gente pecar comendo, a gente já tem uma reserva nutricional de nutrientes e vitaminas que possam vir combater qualquer efeito que seja negativo. Vocês entenderam? Então, esses alimentos ultraprocessados, o que eles têm? Muito sódio, eles têm muitas gorduras, eles têm vários tipos de açúcares que são todos maléficos, não tem fibras, não tem vitaminas e não tem minerais. Precisamos ter muito cuidado com a nossa alimentação. Terceira recomendação do Ministério da Saúde: evitar alimentos ultraprocessados, ou seja, alimentos industrializados. Prefiram consumir alimentos que a gente chama de alimentos in natura, alimentos naturais, aqueles alimentos que você mesmo prepara ou que você conheça a procedência. Certinho? Alguma dúvida? Tudo ok? Bora para a próxima. Vamos lá. Acho que não sei se é a Laine que está aí para passar para a próxima. Pronto. Quarta recomendação do Ministério da Saúde para a pessoa da terceira idade: consumir verduras e legumes todos os dias. Isso eu não preciso nem dizer, né? E não só isso, não. As frutas também são extremamente importantes. Consumir verduras e legumes todos os dias. E aí eu digo para vocês, muitas pessoas não comem hora nenhuma. Quando eu falo de verduras e legumes, eu estou falando, gente, da cebola, eu estou falando do alho, eu estou falando do coentro, eu estou falando do cheiro verde, eu estou falando da batata, eu estou falando de todo e qualquer outro nutriente. Alguém me fez uma pergunta agora perguntando se a polpa de fruta faz mal. Quem foi que me perguntou? Pode abrir o microfone e perguntar de novo. Só para que eu possa identificar. Deixa eu ver bem aqui se eu consigo abrir. Foi Vânia. Foi Vânia. Vânia, polpa de frutas não é prejudicial de jeito nenhum, desde que você saiba a procedência, tá? Porque você está perguntando por conta dela ser industrializada, não é isso? Isso. Isso, mas ali ela já está dizendo, ali ela é a fruta, só que ela foi retirada a polpa, entendeu? Então, a polpa, nesse momento, ela não é prejudicial, porque ela está congelada, porque ela não contém nenhum tipo de aditivo ali. Ela é para vir a polpa. Se você tiver condições de você fazer a polpa, melhor. Mas eu mesmo, na minha casa, eu compro muita polpa de fruta. Compro, sim. Não faz mal, não. Ok, obrigada. Desculpa quando eu atrapalhei o próximo tema, desculpa. Desculpa que eu atrapalhei o próximo tema. Não. Eu gosto disso. Eu gosto de que vocês me atrapalhem. Porque aí vocês tiram a dúvida de vocês na hora certinha. Não tem problema, não. Quando vocês quiserem, vocês podem levantar a mão ou fazer a pergunta lá no chat, tá? Obrigada, meu bem. Obrigada a você. Então, essa recomendação 4 de consumir verduras e legumes, e aí, como eu estava falando para vocês, muitas pessoas nem consomem a verdura e o legume hora nenhuma.
Por quê? Porque geralmente utilizam um tempero industrializado, porque não tem uma cebola em casa, não colocam uma verdura na sua comida, não botam um legume, não colocam uma folha. E esses alimentos, gente, são os alimentos que mais contêm vitaminas. De verdade, são os alimentos que mais contêm vitaminas. Alguns são muito ricos em proteína. E não deve faltar na mesa, né? São, além de serem ricos em vitaminas, ricos em minerais, são excelentes fontes antioxidantes, são ricos em fibras, principalmente os legumes que têm uma casca mais forte. E, o melhor de tudo, eles não têm muitas calorias. Então, aquelas pessoas que têm essa questão de restrição não, mas de não querer estar aumentando de peso, é muito melhor você consumir legumes, verduras, do que botar um prato cheio de arroz, um prato cheio de macarrão. Vamos dar uma trocada. Aumenta mais a quantidade de verduras e legumes e deixa essas massas que fiquem mais um pouco de lado. Você vai sentir uma melhora no seu sistema imunológico, você vai sentir uma melhora no seu peso, porque muitas das vezes o peso está ligado a inchaços, que está ligado à retenção de líquido, e esses legumes e verduras eles vão te ajudar a equilibrar esse estado nutricional que de repente você está passando. Professor, Oi. eu uso muito louro. Ótimo. Muito bom. É na carne, no feijão, é na galinha, que foi, sempre botam 1, 2 folhas. Pois é. Mas depois eu retiro. Depois quando eu retiro. E aí, Raquel, você? Ele corta a gordura, né, do alimento. Ele tem um poder, não digo de cortar, mas ele dá uma neutralizada. Isso, foi isso que eu quis dizer. Outro dia eu estava no supermercado e a mulher passou por mim e estava procurando para a menina. Disse, já estão com o tal do louro. Eu não respondi nada para ela. Cada qual com o seu louro. Tem uma receitinha de louro que são para as mulheres que estão menstruadas com muita cólica, ajuda também bastante. Porque o pessoal só fala de alfazema, mas o chá de louro também é muito bom. Ajuda bastante. E justamente porque melhora o sistema imunológico, né? Tem uma quantidade boa de nutrientes, então é importante. Voltando aqui para a questão dos legumes e verduras, além de dar uma proteção contra a obesidade e outras doenças que a gente chama de doenças crônicas, principalmente o câncer. Por quê? Porque se você está consumindo alimentos naturais, você vai estar evitando alimentos ultraprocessados, à base de sódio, né? Que o sódio não faz, a quantidade de sódio grande para a célula não faz bem, e por ser as verduras e legumes serem alimento antioxidante, eles vão proteger as nossas células. E isso é muito bom para todo o nosso corpo, certo? Além disso tudo, as fibras que estão nas verduras e nos legumes, eles contribuem para o funcionamento bom do intestino, aquelas pessoas que têm problemas de prisão de ventre, faz com que eles dão uma regulada. Professora, e aí a questão das pessoas que têm o intestino solto? As verduras e legumes também vão ajudar, desde que você saiba escolher quais são. Geralmente, as verduras e legumes cozidas, elas vão dar uma ajudada à pessoa que... Quer dizer, não vou nem falar isso porque tem verduras e legumes. Por exemplo, maxixe quiabo. Eles ajudam aquela pessoa que tem problema de prisão de ventre. Dá uma ajudada bacana. Mas as batatas, elas já são aquelas que já têm o intestino mais solto. Cenoura, beterraba, se forem cozidas, elas ajudam a dar uma certa pressãozinha. E para aquelas pessoas que já têm o intestino mais preso, cenoura, beterraba, raladinhas vão ajudar melhor, tá? Certo? Pode passar, meu amor, para o próximo slide. Quinta recomendação do Ministério da Saúde: consumir as frutas todos os dias e consumir a fruta inteira. Gente, mas quando eu estou falando inteira, eu não estou falando para você comer um abacate inteiro. Eu não estou falando para vocês comerem um abacaxi inteiro. Quando a gente fala de comer a fruta inteira,
é que você é para você tentar aproveitar a fruta como um todo. Por exemplo, o abacaxi. Você não vai comer abacaxi de uma vez, né? De jeito nenhum. Até porque se ele estiver bem maduro, ele vai te dar uma quantidade de glicose muito grande. Então, uma rodelinha, 2 rodelinhas já está maravilhoso. Mas quando o Ministério da Saúde fala em consumir as frutas inteiras, é que aquela casca você não bote fora. É que você faça um suco, que na casca está a maior quantidade de vitaminas e minerais. Que você, quando vai comer a banana, que você não coloque a casca fora, que você tente reutilizar aquela casca, reutilizar não, utilizar aquela casca para fazer uma preparação, porque geralmente nas cascas é que ficam a maior quantidade de nutrientes que são essenciais para o nosso corpo. E é isso que a gente precisa, consumir alimentos que sejam ricos em nutrientes, não é? Então, assim, as frutas, elas são excelentes fontes de fibras, a gente já falou, tem algumas frutas que são mais ricas em fibras do que outra. Já está chegando o tempo de manga, né? Pelo menos aqui na minha casa, de vez em quando, eu ganho um presente de manga, e eu fico muito feliz. Manga é excelente fonte de fibra, a laranja é excelente fonte de fibra. Professora, a manga com farinha, enche o prato, enrola a manga. Quieta, Dark. A farinha, não. Isso já foi tempo no passado, agora não. Agora não ficou com aveia, pronto. Vamos mudar. Assim com aveia. Pronto, saudável demais. Em vez da farinha, eu utilizo muito aveia. Muito bom. Pois é, devagarzinho a gente vai modificando o nosso cardápio. Não é fácil mudar de início, mas a gente vai mudando devagarzinho, né? Então, assim, as frutas, elas, além de serem excelentes fontes de fibra, de vitaminas e minerais e outros compostos biológicos, porque são antioxidantes, elas contribuem para a prevenção de muitas doenças. Obviamente, por quê? Por elas serem antioxidantes, por elas conferirem uma quantidade grande de vitaminas e minerais, que elas vão fazer com que o seu sistema imunológico ele fique bem forte, e na hora que a doença chegar, ela vai bater na porta e vai embora. Então, dessa forma, evita-se várias doenças. Elas podem ser utilizadas como lanche, né? Às vezes você não sabe o que vai comer, vai sair para um evento. Por que não botar uma banana na bolsa? Por que não colocar uma maçã, uma pera, uma uva? Sabe, não é tão difícil. Hoje em dia a gente encontra tanta banquinha de fruta, onde você vai, na rua, no centro, né? Então, assim, podem ser utilizadas em receitas, podem ser utilizadas junto com outros alimentos, como a gente falou, junto com a aveia. Podem ser feitos cremes, podem ser feitos saladas. O importante e também a polpa da fruta. Se você não quer consumir a fruta, mas que pelo menos você faça um suco, mas de polpa íntegra, né? Que seja de fato da fruta. O importante é que a gente se nutre de vitaminas e minerais. E nada melhor do que legumes, verduras, frutas e alimentos integrais. Que isso vai fazer com que a gente melhore o nosso sistema imunológico e a gente tenha uma barreira firme de proteção contra qualquer doença, tá? Vamos lá para a última recomendação? Pode passar, Elaine. Então, a 6ª recomendação do Ministério da Saúde para uma alimentação saudável dos idosos é que você escolha um ambiente saudável para que você possa se alimentar. Aqui a gente não está falando sobre, de fato, o alimento em si, mas a gente está falando de um ambiente que seja um ambiente agradável. Eu botei essa foto nesse slide, e na hora que eu estava botando essa foto, eu pensei assim, nossa, eu tenho tantas alunas que não têm mais o seu esposo, né? Eu tenho tantas alunas que moram só, eu tenho tantas alunas que não... Eu pensei várias vezes em colocar essa fotinha, não sei se vocês conseguem visualizar no celular de vocês, que é um casal de idosos. Isso. E que aparentemente estão fazendo uma refeição e que eles estão felizes, né? Então, assim, o que eu queria passar nessa imagem é que
onde você estiver consumindo a sua alimentação, que de fato seja um ambiente familiar, seja um ambiente calmo, para que você se alimente. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre a gente tem esse ambiente, né? Até porque as pessoas, elas são feitas de emoções, são feitas de sentimentos, e pode acontecer que uma hora ou outra você não esteja bem emocionalmente, às vezes você, querendo ou não, você acaba que compartilha de alguns momentos complicados em casa, né? Principalmente aquelas pessoas que moram com outras, e tem gente que gosta de conversar problemas na hora da refeição. E isso a gente tem que evitar. A hora das refeições é uma hora sagrada. Meu ex-marido, ele falava muito assim, que a nossa casa é o nosso lar, né? Então, deve ser um lugar de harmonia, de paz. Todas as vezes que a gente tinha problemas, eu e meu ex-marido, a gente saía para conversar na rua. E a gente só voltava para casa quando resolvia, para não trazer problemas para dentro de casa. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não vou levar problemas para o meu trabalho, não vou deixar meu problema em casa. A gente não fazia isso, a gente não deixava problema em casa, não. A gente resolvia os problemas e não, a gente nem conversava dentro de quarto sobre problemas, porque o quarto é um ambiente de você deitar e dormir. Tem toda uma questão de energia, né? Para quem acredita, para quem gosta disso. Então, assim, quando você for se alimentar, prefira ambientes que sejam ambientes mais saudáveis. E uma coisa também que eu queria dizer para vocês, com relação à questão de se alimentar e quando você não está espiritualmente bem, é que às vezes esse alimento não vai fazer efeito, tá? Às vezes quando você está com a cabeça quente, tem gente assim, come, tem que comer. Coma, porque o corpo ele vai precisar dos nutrientes. Mas muitas das vezes, não sei se isso já aconteceu com vocês, de você estar emocionalmente abalado, comer ele dá diarreia. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Muitas pessoas, quando estão agoniadas, ou estão, sei lá, elas vomitam. Geralmente quando estão com raivas, que vão comer e vomitam ou têm diarreia. Por quê? Porque o corpo entendeu. E tudo, gente, é uma máquina. O nosso corpo ele é uma máquina e que precisa estar todo o tempo em harmonia. E na alimentação também precisa disso. Se você for se alimentar num ambiente que esteja tendo uma confusão, tendo uma briga, isso não vai ser bom. Então, assim, o ambiente das refeições, ele pode influenciar a quantidade de alimentos que a gente ingere. Por exemplo, se a gente for comer, vamos falar agora ao contrário, se a gente for comer na frente da televisão, a gente muitas das vezes vai consumir além do que precisa. Se a gente for consumir uma refeição num local onde tem muita briga, a gente vai acabar comendo menos, porque esse alimento, muitas das vezes, ele não vai fazer efeito. Então, o prazer em desfrutar de uma alimentação, ele deve ser garantido, ele deve ser respeitado. Comer, prestando atenção na comida, saborizando aquilo que você está comendo. Se você vai comer um cozidão, que você consiga sentir o gosto da macaxeira, o gosto da vinagreira, o gosto da carne, e não ficar comendo por comer. Não, eu vou ter que comer isso aqui para melhorar. Locais, principalmente que sejam limpos, que sejam tranquilos, que sejam agradáveis, que ajudem nessa concentração, que é exatamente o que eu estou falando, nessa concentração do ato da pessoa estar comendo e dela estar tendo prazer em estar se alimentando. Outra dica, outra recomendação também, que você coma devagar, que você tenha o prazer de mastigar. Eu vou mandar um vídeo para vocês sobre essa questão da mastigação, é um vídeo um pouquinho mais forte. Não sei se vocês vão entender. Na verdade, é sobre a deglutição. Como é que a gente... É um vídeo só assim, mostrando que a pessoa mastiga e como é que ela desce. Quando você come tossindo, quando você come com pressa, quando você não mastiga bem, pode ter problemas tanto na digestão quanto problemas pode ter algum problema pulmonar. Então, tosse é algo que, se você estiver tossindo, você deve parar de comer imediatamente, só retornar
a comer, se alimentar quando essa tosse for toda sanada, para que não tenha problemas aqui no nosso sistema, que fica aqui perto da nossa faringe. Faringe não, laringe. Tá certo? Eu só como com garfo, porque eu como mais devagar, e se tu não precisa nem da faca, só do garfo. Pelo menos eu. Come mais, claro, tu come, tu parece que saboreia ali, mas tu bota a colher e aquilo ali parece que vai te chamando mais rápido, tu acaba. Eu demoro, pode se levantar quem quiser, eu tô ali e tu vai comendo devagar. Eu como também só de garfo, eu não uso a faca. Eu digo assim, eu uso a faca quando eu tô na última garfada que eu preciso juntar, só isso. Eu corto um pudinho antes. Pois é, essa questão de usar os talheres também é uma questão muito interessante, porque a gente que trabalha, acho que vocês sabem que eu faço parte da coordenação dos restaurantes populares, e nos restaurantes populares são servidos na hora da refeição, são talheres, não são colheres. As colheres a gente deixa para as crianças, que ainda não sabem manusear os talheres, e para alguns idosos que já preferem consumir. Mas a gente tenta educá-los a utilizar o talher. Justamente por isso, Maria Dark, que a pessoa deve comer mais devagar. Indiretamente, é uma forma da gente fazer uma reeducação alimentar nos restaurantes. Por quê? Porque quando você come de colher, a colher, ela, querendo ou não, ela pega uma quantidade maior de comida, né? É verdade. O talher não. O talher ele pega uma quantidade menor. Então, a intenção é justamente essa: reeducá-los para comer de uma nova forma e de uma forma que seja saudável. Não é isso? Gente, vocês entenderam as recomendações do Ministério da Saúde? Aqui nós apresentamos as seis recomendações, que são recomendações muito importantes. Isso não quer dizer que as outras recomendações, as outras coisas que a gente tem falado não sejam importantes, mas os profissionais da área de saúde, da área de nutrição, que também é a área da saúde, se juntaram e observaram que os idosos estão muito carentes desse tipo de situação, e por isso as recomendações diretas para os idosos desse consumo do feijão, desse consumo de alimentos que sejam naturais, como os legumes, as verduras, né? As frutas, evitar alimentos que sejam adoçados, alimentos industrializados, ou seja, alimentos ultraprocessados. E essa última recomendação, que é sobre o ambiente que você está se alimentando. Para quê? Para que a gente possa ter uma saúde melhor, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor e desfrutar, claro, de uma saúde mais abundante. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Até a janta é na frente da TV. Pois é, na minha casa é lei. Na minha casa mora eu, meu marido, meu filho e minha enteada. Meu filho é um pouco mais complicado porque já é adulto e a gente já fica mais assim. Mas a minha enteada tem 10 anos. E logo que ela veio morar comigo, era uma história de almoçar com o celular na frente. Então, botava um filme, bota o celular na frente, encostado em qualquer coisa, e bora assistir um filme comendo. Não, acabou. Aqui é assim, almoçar é almoçar. Depois você faz o que você quiser, mas durante o horário do almoço é almoço. Durante o horário do jantar é o jantar. Se você vai fazer um lanche, deixa o celular quieto. Por quê? Porque a gente não precisa disso. A gente precisa de ter um encontro de família, a gente precisa, nesse momento, a gente estar harmonizado, a gente estar se olhando. Muitas pessoas deixaram de fazer isso, de estar olhando olho no olho. É verdade. De estar utilizando o celular como uma única ferramenta de comunicação. Eu digo assim, que graças a Deus a gente está utilizando o computador, mas a gente está se olhando. Aqui eu consigo olhar a Raquel, eu consigo olhar a Maria Dark, eu consigo olhar os outros. A gente consegue trocar um olhar, uma ideia, né? Uma dúvida, mas a maioria, eles
utilizam para coisas supérfluas. É. A gente precisa desfrutar da nossa tecnologia para o nosso bem. Ontem, quando eu cheguei do meu trabalho, geralmente eu chego em casa do meu trabalho umas 8 horas, 8h30 da noite. Então, a hora que eu chego em casa, eu já vou dar uma arrumada no jantar, dos meus, né, que eu digo assim. Geralmente é um lanche, aqui em casa a gente geralmente não janta comida. E arrumei cozinha, arrumei o outro, subir para mim vir poder dar uma estudada e terminar de preparar a aula, enfim. A gente precisa todo o tempo estar se reciclando. E eu digo assim, esse momento é muito importante para que a gente esteja em família, né? Muito importante. E é muito bom que a gente possa ter esse contato, aquelas pessoas que têm a oportunidade, e utilizar essa ferramenta, que é o celular, que é o computador, a nosso benefício, né? Para o estudo, para um bate-papo, mas não para estar perdendo tempo, né? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu quero. Fala, Raquel. Fala, Raquel. Wilma, nós que já temos 60 anos, 65, e na nossa turma aqui, é de 60, eu acho, para lá. Certo. Essa história de lanche, para a gente que é idoso, a gente pode, na janta, porque comer carne, arroz, sopa, todo dia assim é enjoativo pode, também. Mas né? é o que eu te digo. Pode mudar, comer, fazer Pode, gente, com certeza. Você não é obrigado a comer comida. Com né? café. Agora é o que eu falo para vocês. Você precisa, viu, Raquel? Para você que não quer consumir, não quer comer comida, não quer comer sopa, você precisa saber escolher o seu lanche. Saber se o teu lanche ele tem os nutrientes que, por exemplo, se você consumisse um prato de comida, eles iriam te dar. Se você chegar para mim, Wilma, eu não quero comer comida, mas eu quero fazer um lanche. O meu lanche vai ser biscoito com café. Eu vou te dizer, volta para tua comida. Não dá certo, não. Não, entendeu? Porque Então, assim, exemplo, não tem nutriente nenhum. O café tem cafeína, né? Um pão com um ovo dentro. Sim. Eu acho bom. Pode ser. Uma rodela de tomate, uma folha de alface. Nem sempre é assim, Raquel. Mentira. É só o pão com ovo. Mas também não é todo dia. Lá uma vez por semana. Então, assim, o que é que eu quero que vocês entendam? Que os legumes, as verduras, as frutas, elas têm vitaminas e minerais que o teu corpo precisa, certo? Uhum. Se você consumiu uma carga de frutas bem, não vou dizer bem grande, porque não é bem grande. Não é a quantidade que está ligada à qualidade, não é a quantidade. Mas se você fez, o teu lanche foi fruta, o teu lanche da tarde foi fruta, ou teve um suco de fruta, que você levou vitamina, né, ou que você comeu a fruta, ou algo que tenha essa substância, né, esses nutrientes, o teu jantar pode ser algo mais leve, claro, com certeza. Mas sempre que vocês lembrem, na hora de comer, eu queria que vocês tanto tivessem a minha cabeça. Na hora de eu comer, por exemplo, agora eu fui tomar café. Antes daqui, eu acordei sem nada de fome, zero. Mas eu sei que eu preciso comer. Se eu fosse pelo meu instinto, eu não comeria nada, porque eu acordei sem nada de fome. Mas eu disse, eu vou comer, sem fome. O que eu fiz? Botei meu café com leite, fiz um ovo e comi com uma torrada. Então, o que foi que salvou o meu café da manhã? Foi o meu ovo, porque é proteína. E essa proteína, o ovo, ela não tem só a questão da proteína, ela tem outros minerais, ela tem outros nutrientes que vão me ajudar a passar o resto da manhã. Claro, daqui a pouquinho, quando encerrar aqui, eu vou tomar um copo de suco ou comer uma fruta. Na verdade, eu vou comer ata, que lá embaixo tem. Então, eu vou comer ata. Então,
Quando você, Tudo de quando bom. você tem a consciência do que você precisa da vitamina e do mineral, você não vai se deixar errar. Porque do jeito que eu estava sem fome, eu poderia muito bem chegar e tomar só um copo de uma xícara de café sem nada e vir. Mas eu sei que o meu corpo precisa de ter vitaminas e minerais. Aí eu te falo a questão do teu jantar, né? Wilma, eu não quero comer comida no jantar, eu quero fazer um lanche. A tua cabecinha vai ter que te chamar, olha, Raquel, você quer comer o lanche, mas o teu lanche do jantar, que vai ser substituído por a refeição, precisa ter vitaminas, minerais, né? Precisa ter nutrientes. Aí você vai saber o que você vai colocar ou não. Então, se você tiver esse instinto de, o meu lanche vai ser um copo de suco com um pedaço de bolo. Eu posso? Você está tomando suco natural? Entendeu? A quantidade desse bolo não vai ser superior à quantidade de nutrientes que tem nesse suco. Então, sempre você está fazendo esse comparativo do que você está comendo, porque aquele alimento ele vai, de fato, trazer para o teu corpo de benefício e não de malefício. Entendeu, Raquel? Entendi. Minha filha já é minha aluna antiga. Oi, Vânia. Não, cuscuzinho no ovo de manhã. Pronto. Cuscuzinho é bom porque é fonte de fibra, tem vitamina B12. Tranquilo. Também meu pastor hoje foi cuscuz de milho. Não sei se a Dark queria falar. Sim, deixa eu dizer. Hoje, a senhora já sabe como é meu café. Todo dia eu como coisa diferente. Então, de manhã eu gosto de uma tostada. Uma não, eu boto geralmente 3, torrada, né? Aí eu ralo um tomate, coloco azeite de oliva, coloco orégano. Tá ok. À noite eu já tomo, às vezes, um mucilon. Tomo. Se tiver uma jucara, eu tomo. Maravilha. Agora, quanto à história da fruta, eu também como. Mulher, tu toma jussara. Digo, se tu chegar meia-noite com um litro de jussara, eu bebo meio. Eu também. Entendeu? Minha avó morreu. Ela tinha mais de 90 anos. A minha avó tomava jussara todos os dias. Eu também já fui ali comprar hoje, cara, que não tem. Mas, professora, agora tem que saber diferenciar a verdadeira jussara que vende com a jussara roxa com a que tem misturada com a papa. Aí outro dia um amigo meu me disse assim, Dark, o irmão da minha amiga está vendendo uma jussara. Quando eu vejo saco marrom, aquilo ali já não é jussara. Ele disse, aí a gente dividiu, ele me deu uma metade, me deu. Ele disse que a jussara estava gostosa. Eu digo, tu não tomou jussara. Eu digo, sabe por quê? Corre de meio a meio, dividi em meio, na geladeira, e quando eu tirei no dia seguinte, aquela coisa branquinha e não suja. Eu digo, jussara, ela tem que manchar aonde tu tiver, ou no teu pano, tanto em cima da mesa, tem que ter. Aí a gente estava outro dia junto, aí ela disse, justamente para a irmã do que estava vendendo. Disse, ele ia puxar assunto. Digo, olha, é melhor tu te calar, que eu não quero confusão. Deixa ele vender a jussara dele como ele quiser, entendeu? Deixa agora, ele dar o nome da jussara para a guararaba dele. Pois deixa, que eu não quero confusão, que ele está ganhando dinheiro dele, a vida dele. Mas eu não compro, eu já conheço, eu já sei como é que é. O dia na feira, o cara já estava pronta, né? Aí eu disse assim, aí disse, eu não quero dessa jussara, eu quero da que tu tá fazendo. Ele disse, não, digo, não é a mesma. Digo, não vem teimar comigo, porque eu vendo jussara. Isso tu vende aonde? No Maracanã. Aí foi fazer. Quer dizer que ele já tinha ali aquela que estava misturada? Pois é, de fato. Wilma, repolho todo dia na salada é prejudicial? Não. Não, né?